Nesta aula, vamos tratar do estudo de sinais da função do segundo grau. Estudar o sinal de uma função é determinar os intervalos nos quais a função é positiva ou negativa. Este estudo é especialmente útil na resolução de inequações. Vamos ver como isso é feito para a função do segundo grau. Uma função de segundo grau é do tipo f de x, ou y, igual a ax ao quadrado mais bx mais c. O coeficiente a determina a concavidade da parábola. O gráfico da função de segundo grau é uma parábola. Se o a for maior do que zero, a parábola é côncava para cima. Se o a for menor do que zero, ela é côncava para baixo, como vimos nas aulas anteriores. As raízes da função de segundo grau são os valores de x para os quais a função é nula, ou seja, os pontos onde a parábola toca o eixo x. Uma função do segundo grau pode ter duas, uma ou nenhuma raiz real. Para a maior que zero, quando a parábola é côncava para cima, teremos três possibilidades. Se a função tiver duas raízes, o gráfico ficará como está mostrado. Observe que, neste caso, a função está abaixo do eixo horizontal x, quando o x está entre as duas raízes, e está acima nos outros dois intervalos. Então, ela é positiva para x menor que x' e maior que x duas linhas, e negativa para o x entre esses dois valores. Outra possibilidade é quando a função tem apenas uma raiz. Então, ela vai ser côncava para cima, porque o é maior que zero. E, nesse caso, a função é sempre positiva. E só o ponto x, que é a raiz da função, é que ela vai assumir o valor zero. Para todos os demais, ela é positiva. A terceira possibilidade é quando a parábola é côncava para cima e não tem raiz real. Então, ela sempre será positiva para qualquer valor de x. Se o coeficiente a for negativo, a parábola será côncava para baixo. E teremos também três possibilidades. A primeira, quando a parábola é côncava para baixo e tem duas raízes. Neste caso, a função ela está acima do eixo x, quando o x varia entre as duas raízes, x', x duas linhas. Então, nesse intervalo, ela é positiva. E para os intervalos de x menor que x' e x maior que x duas linhas, ela é negativa. A segunda possibilidade é quando a função só tem uma raiz real, ou seja, só toca o eixo x num ponto. Neste caso, a função será sempre negativa, exceto quando o x é igual à raiz, quando a função tem um valor nulo. A terceira possibilidade é quando a parábola é côncava para baixo e não tem raízes reais, ou seja, não toca o eixo x. Nesse caso, a função sempre estará abaixo do eixo x, então ela sempre será negativa para qualquer valor de x. Agora vamos ver, através de exemplos, como fazer o estudo de sinais de uma função do segundo grau. Exemplo A, y igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Vamos determinar primeiro as raízes da função usando a fórmula de Bhaskara. Então, x ao quadrado menos 5x mais 6 será igual a zero. Aí nós teremos os coeficientes a, b e c. Calculando o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, vai ficar menos 5 ao quadrado, que é o b ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o a, vezes 6, que é o c. Menos 5 ao quadrado é 25. Menos 4 vezes 1 vezes 6 dá 24. Então, vai ficar menos 24. 25 menos 24 dá 1. Então, o x vai ser menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, vai ficar menos 5, que é o b, mais ou menos raiz de 1, que é o delta, dividido por 2 vezes 1, que é o a. Menos 5 dá 5, mais ou menos. A raiz quadrada de 1 é 1, e 2 vezes 1 dá 2. Então, teremos duas raízes. X' vai ser 5 mais 1 sobre 2. 5 mais 1, 6. 6 sobre 2 dá 3. Então, a primeira raiz é 3. A outra, 5 menos 1 sobre 2. 5 menos 1 é 4.
4 dividido por 2 dá 2. Então a função tem duas raízes. Quando x é igual a 3 e x é igual a 2, ela vai tocar o eixo x. Como o coeficiente a da função é positivo, então trata-se de uma parábola côncava para cima. Então podemos ver facilmente aí que para x menor do que 2, a função é positiva, está acima do eixo x. Para x entre 2 e 3, ela é negativa, porque está abaixo do eixo x. E para x maior do que 3, ela é positiva novamente. Exemplo B. Y é igual a x ao quadrado menos 6x mais 9. Vamos primeiro calcular as raízes. X ao quadrado menos 6x mais 9 vai ser igual a 0. Calculando o delta, b ao quadrado vai ser menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o a, vezes 9, que é o c. Menos 6 elevado ao quadrado é 36. Menos 4 vezes 1 vezes 9 dá 36 também. Então fica 36 menos 36, que é igual a 0. Então o x vai ser menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Menos 6 mais ou menos raiz de 0 sobre 2 vezes 1, que é o a. Menos 6 dá 6. Raiz quadrada de 0 é 0, então nem aparece. 2 vezes 1 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. Então essa função só tem uma raiz. Quando x é igual a 3, ela se anula. Como o coeficiente a é positivo, o coeficiente que multiplica com x ao quadrado, é uma parábola côncava para cima. Perceba que ela sempre está acima do eixo x. Então ela é positiva para todos os valores de x, exceto quando x é igual a 3, quando ela vale 0. Exemplo C. Y é igual a x ao quadrado menos x mais 10. X ao quadrado menos x mais 10 vai ser igual a 0. O delta vai ser o b ao quadrado, que é menos 1 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o a, vezes 10, que é o c. Menos 1 ao quadrado dá 1. E menos 4 vezes 1 vezes 10 dá menos 40. 1 menos 40 dá menos 39. Como o delta é menor do que 0, não existem raízes reais para esta função. E como o coeficiente a da equação é positivo, é uma parábola côncava para cima que não toca o eixo horizontal. Então podemos concluir aí que a função é sempre positiva para qualquer valor de x. Exemplo D. Y é igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 8. Menos x ao quadrado mais 6x menos 8 vai ser igual a 0 quando o delta vai ser b ao quadrado, que é 6 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, que é o a, vezes menos 8, que é o c. 6 ao quadrado é 36, menos 4 vezes menos 1 dá 4, 4 vezes menos 8 dá menos 32. 36 menos 32 dá 4, então delta é igual a 4. O x vai ser menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então vai ficar menos 6, mais ou menos raiz de delta, que é 4, sobre 2 vezes a, que é menos 1. Então vai ficar menos 6, mais ou menos raiz quadrada de 4 dá mais ou menos 2. E 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então teremos duas raízes. X' vai ser menos 6 mais 2 sobre menos 2. Menos 6 mais 2 dá menos 4. Menos 4 dividido por menos 2 dá 2. Divisão de sinais iguais dá positivo. X duas linhas vai ser menos 6, menos 2, dividido por menos 2. Menos 6 menos 2 dá menos 8. Menos 8 dividido por menos 2 dá 4. Novamente, divisão de sinais iguais. Então, a função será nula para x igual a 2, x igual a 4. Como o termo quadrático é negativo, o coeficiente a é negativo, é uma parábola côncava para baixo. Então, ela é negativa para x menor do que 2, positiva entre 2 e 4 e negativa novamente para x maior do que 4. Exemplo é, y é igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 4. Menos x ao quadrado mais 4x menos 4 vai ser igual a 0. O delta vai ser b ao quadrado, que é 4 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, que é o a, vezes menos 4, que é o c. 4 ao quadrado é 16. Menos 4 vezes menos 1 dá 4. 4 vezes menos 4, menos 16. Menos 16 menos 16 dá 0. Então, o delta deu 0.
Então, o x vai ser menos b, menos 4, mais ou menos raiz de 0, sobre 2 vezes menos 1, que é o a. Então, fica menos 4, raiz quadrada de 0 é 0, então não aparece, 2 vezes menos 1 dá menos 2, menos 4 dividido por menos 2 dá 2, então essa função se anula quando x é igual a 2. Como o termo quadrático é negativo, o coeficiente a é menos 1, a parábola é côncava para baixo. Perceba que essa função é sempre negativa para qualquer valor de x, exceto quando x é igual a 2, que ela é nula. Exemplo F. Y é igual a menos x ao quadrado, menos 6x, menos 11. Menos x ao quadrado, menos 6x, menos 11 vai ser 0. O delta vai ser b ao quadrado, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, que é o a, vezes menos 11, que é o c. Menos 6 ao quadrado é 36, menos 4 vezes menos 1 dá 4, 4 vezes menos 11, menos 44. 36 menos 44 dá menos 8. Como o delta é negativo, não existem raízes reais para essa função. Ela não toca o eixo x. Como o termo quadrático é negativo, o coeficiente a é negativo, ela é côncava para baixo. Então, a única possibilidade é que está mostrada aí. Observe que a função é sempre negativa para qualquer valor de x. Para exercitar o que estudamos, faça os seguintes exercícios. Número 1. Faça o estudo de sinais das seguintes funções. Letra A. Y é igual a menos x ao quadrado mais 4x mais 5. Letra B. Y é igual a x ao quadrado mais 5x mais 6. Letra C. Y é igual a x ao quadrado menos 7x. Letra D. Y é igual a menos x ao quadrado menos x menos 1. Letra E. Y é igual a x ao quadrado menos 8x mais 16. Letra F. Y é igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. Número 2. Considere a função f de x igual a menos x ao quadrado menos 10x mais k e determine o valor de k para que f de x assuma valores negativos para todo x real. Número 3. Seja a função f de x igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 2m menos 1. Determine o valor de m para que f de x se anule para um único valor de x.